A paz do Senhor, amada igreja. Glórias a Deus. Nós estamos reunidos mais uma noite, amém? Estão todos aguardando pela chegada do Senhor? Glórias a Deus. Amada igreja, a palavra de Deus diz que tardando o noivo, as virgens dormiram. Hoje nós tivemos um pequeno atraso. E eu espero que todas estejam ou tenham se mantido atentas, mesmo durante o atraso. Pois assim será no dia da vinda do Senhor. Nós precisaremos nos manter firmes na rocha. Amém? Vamos ler, amada igreja, uma palavra que se encontra no livro de Mateus. Glória a Deus. Nada é o acaso. Deus tem sempre os seus propósitos. E o que parece um simples atraso no nosso calendário, vai de encontro com a palavra que eu vou trazer, que eu vou ler agora no início, para a Santa e Amada Igreja, amém? Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Glórias a Deus, nós precisamos estar apercebidos. Não podemos, amada igreja, em tardando o noivo, nos distrairmos. Passou um pouco do horário, mas os nossos corações precisam se manter em Deus. Como o horário que hoje aqui aconteceu, amém? A minha tradução diz assim: por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu vou pedir que a amada igreja permaneça de pé, e eu gostaria de falar brevemente algo aqui sobre apercebidos. Por isso, estais vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amada igreja, apercebidos, a tradução, o significado no dicionário diz assim: que se apercebeu, que foi abastecido, guarnecido, munido, provido do óleo santo e poderoso para sermos reconhecidos no momento em que o Senhor vier nos buscar. Portanto, ficais apercebidos, munidos, abastecidos. Achei isso muito poderoso, amada igreja. Guarnecidos. Que se deu conta de alguma coisa. Olha que poderoso, igreja. Que passou a perceber, enxergar. E aí tem um exemplo. Não me tinha percebido da sua chegada. Esse é um dicionário... eu posso dizer nos padrões do mundo, mas olha o que ele diz com relação à palavra apercebidos. Olha o exemplo: não me tinha apercebido da tua chegada. Mas a noiva que carrega o óleo, ela percebe de longe, ela se mantém munida, guarnecida do óleo, que se conseguiu ver ao longe. Olha que poderoso, a tradução de uma palavra. Quantas palavras foram escritas nesta Bíblia? E nenhuma é o acaso. Assim como o tempo não é o acaso. Então, amada igreja, no capítulo 25, vai falar sobre as virgens, a prudente e a tola, e é uma parábola que nós já ouvimos algumas vezes. E eu acho tremendo como a palavra de Deus, ela mantém se revelando. Então, nós precisamos nos manter munidos, guarnecidos, apercebidos, esperando, aguardando, amém? Capítulo 25, diz assim no verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não estavam guarnecidas, estavam desapercebidas, desligadas, andavam em desobediência, ouviam a palavra de Deus, mas não a botavam em prática, emprestavam ouvidos, emprestavam a língua e muito mais,
deram o seu coração para aquele que é dono do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque a virgem que é prudente, mais do que atos religiosos, ela tem um coração entregue a Deus. E em todo momento ela está com o Senhor. Por isso que ela não é pega desprevenida. Porque ela está ligada ao seu Deus, ao seu amado em todo o tempo. Não são nos 3 momentos de oração ou de devocional diário, mas é em todo o tempo. Glória a Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Vamos descer um pouco mais, no 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, munidas, revestidas com a guarnição, as que estavam apercebidas, glória a Deus, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amada igreja, essa parábola tem muito mais a dizer, mas eu gostaria só de deixar essa passagem. E eu fiquei impactada com o que o Senhor fala lá no verso 44, né, do capítulo 24, sobre estarmos apercebidos. E ainda em Romanos capítulo 14, no verso 8 ao 10 diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Nós estamos a todo tempo com Ele. Não importa a situação, não importa a circunstância. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E sabe, igreja, nós vivemos os últimos tempos, a palavra de Deus se cumprindo. E muitas pessoas podem dizer: mas Jesus vai demorar. Tem gente que está achando que não é agora. Ok, e isso já foi dito, eu só vou repetir. Tudo bem, e se Jesus não voltar hoje? Mas se você for acometido de uma doença grave hoje, se você sofrer um acidente hoje, se acontecer algo e a sua vida, os seus dias terminarem hoje, como está a sua guarnição de azeite? Como está a sua munição? Você está percebido? O seu coração está em Deus? Porque quer vivamos, quer morramos, tudo e em todo tempo somos e precisamos ser do Senhor. Precisamos, amada igreja, estar apercebidos, pois Ele virá numa hora em que nós não esperamos. E ninguém hoje acordou esperando que ia morrer. Talvez pessoas hoje acordaram pensando que hoje o Senhor poderia voltar. Mas eu chamo a atenção para algo mais. Ninguém acordou hoje pensando que hoje era o seu último dia. Ninguém acordou hoje pensando: hoje é meu último dia. Porque isso não nos é revelado. Então os nossos corações precisam estar guarnecidos em todo o tempo, esperando, porque se tardar o noivo e nós viermos a dormir, quando formos acordados pelo grito, nós vamos estar munidos do azeite. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa noite. Eu cumprimento a igreja para estarmos orando nesta hora. Quem estiver de pé, quem desejar ficar ajoelhado, eu peço à igreja que busque a presença de Deus. Muitas pessoas deixam para a oração final, para pedir perdão, para se arrepender, para buscar a face do Senhor. Mas a face do Senhor, ela precisa ser buscada em todo o tempo.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus glorioso, majestoso, Tu és um Deus que a Tua palavra ela é perfeita. Não importa onde nós lermos o Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela se completa. Por isso, Senhor amado, nós dependemos do Teu Espírito para nos dar o discernimento, para nos discernir, e é isso que eu venho pedir nesta noite. Que o Teu Santo Espírito possa trazer o discernimento a todos aqueles que receberam essa mensagem. Senhor, todo aquele que ouvir a mensagem que for pregada nesta noite, todo aquele que ouvir os louvores que serão entoados ao Teu santo nome, ó Deus, que possam, através do Espírito Santo, ter o discernimento da palavra de Deus, para que possam a tempo se arrepender, para que possam a tempo buscar o óleo, para que possam a tempo buscar a Tua face, para que possam a tempo entregar o coração completamente a Ti, para que possam a tempo se tornar totalmente dependente da Tua presença. Pai querido, abre os entendimentos, eu te peço, Senhor amado. Pai, todos aqueles que ouvem essa mensagem, Senhor Jesus, todas as casas que abriram as portas, as famílias que nesta noite abriram as portas das suas casas, para trazer convidados, os convidados do Teu reino, ó Deus, para ouvir essa mensagem, eu te peço, abençoa, Senhor Jesus, com discernimento da Tua palavra, com sabedoria, com fé, Senhor Jesus, põe em nossos corações o desejo da Tua presença incessantemente, eu te peço. Usa, Senhor Jesus, os Teus servos, os Teus vasos nessa noite, para a ministração da palavra, para a ministração do louvor, para que tudo seja, Senhor, conforme a Tua boa e perfeita, agradável vontade. Mas, Pai querido, eu te peço, tem misericórdia das nossas vidas e alcança mais vidas nesta noite, Pai. Eu te peço assim, ó Deus, e assim eu creio, Senhor amado, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Poder sentar no nome de Jesus. Muito bom vê-los. Hoje é um dia precioso, um dia diferente. Nós temos aqui uma igreja reunida fisicamente e os amados que nos assistem, que nos ouvem. Irmã Maria ali no Acre, Pastor Laurindo, Pastora Eliceia, também no Amazonas. Seja bem-vindo, Cleison, meu filho, saudade. Muito bom tê-los aqui. Quem está feliz, dê um glória a Deus. Amém. Quem está preparado para a vinda do Messias? Amém. Pela fé. A palavra do Senhor, ela é perfeita. O Espírito do Senhor, ele traz um processo. Isso acontece muito aqui nesse altar. Eu gostaria de falar algo sobre o azeite. E é impressionante como é que o Espírito ele já prepara na introdução. Eu queria muito que vocês escutassem com bastante atenção. Nós temos aqui uma igreja física, uma igreja presencial, uma igreja que assiste, como também uma igreja que ouve. Ouve porque não tem internet para poder receber a transmissão, amém? No nome de Jesus. Eu queria muito falar sobre os 3 azeites de Davi e também traçar uma linha profética para o Getsemane. Então, Salmos 52:8 e Mateus 26:36. Mas vamos para Salmos, no nome de Jesus. Maravilha. Maravilha. E é tremendo como essas duas passagens elas estão relacionadas intimamente. Amém? Então vamos ao livro de Salmos, capítulo 58, versículo 8. Que diz: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus, para sempre
eternamente. Davi, ele não poderia escolher planta melhor sob o ponto de vista profético. Davi, ele escolhe essa oliveira verde, e a pergunta é: por quê? Por quê? Para quem não sabe, em Israel, naquele tempo tinha um local chamado Moenda, e tinha como finalidade a extração do azeite. Se colocavam ali as olivas, as azeitonas, então um processo denominado a prensa do azeite, se extraía o azeite. É um processo glorioso, por isso que Davi, ele menciona aqui, vou repetir: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Nós precisamos almejar essa condição. Quando entendermos o processo do azeite, da extração do azeite, da prensa do azeite, e quando o Senhor nos apresenta o livro de Salmos, capítulo 58, versículo 8, e quando essa linha do tempo profético, ela se estende no Novo Testamento, Mateus 26, 36, deixa eu confirmar aqui com vocês, exatamente, Mateus 26, 36, mas antes de dar continuidade, Diácono Bruno, meu filho, aquele vídeo, esse vídeo vai ser transmitido também para os irmãos pela internet, não é isso? Perfeito. Eu queria que vocês prestassem atenção no arqueólogo trazendo considerações acerca da prensa de azeite. Está no ponto, meu filho? Amém? No nome de Jesus. Então vocês vão compreender esse processo e não mais esquecerão, na compreensão do motivo pelo qual o rei Davi, né, que é a linhagem do rei Jesus, ele faz essa opção, e porque Davi, ele era um homem, um servo, um valente, aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então solta o vídeo, meu filho, por favor, para que vocês possam compreender melhor. E aqui nós temos uma prensa, como eram aquelas prensas do primeiro século, aquelas dos dias de Jesus. Havia vários modelos, é claro. Este era um dos mais simples e comum. A azeitona era colocada em sacos, como este de linhagem que temos aqui, e era apertada por uma viga que vamos mostrar daqui a pouco. À medida que ela era apertada, há uma pedra aqui em cima, o azeite calmamente começava a escorrer por esse local, vinha para uma pedra e enchia cântaros como este que eram colocados aqui na base. Uma vez que um cântaro estava cheio, eles o colocavam de lado e colocavam outro pause, aqui meu filho, para receber outra quantidade de azeite. Então, se vocês observarem ali aquelas pedras mais escuras, então umas pedras vulcânicas, então ali se colocavam. Então eu tive ali em Cafarnaum e vi, eles colocavam ali então azeitona, e elas eram sobrepostas. E os três processos de prensa de azeite, então eles colocam uma pedra, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então essa pedra vai infligir um peso, então sobre essas pedras que tem ali no seu interior as azeitonas. Então essa primeira extração tem uma finalidade que nós vamos ver. Depois eles colocam uma segunda pedra, então elas vão submeter uma pressão ainda maior nessas azeitonas, então vai ser extraído um azeite diferente. E o terceiro e último estágio, então a terceira pedra, para poder fazer com que então o peso ainda seja maior, evidentemente, que o primeiro, para sair o finalzinho, né? o resto, o bagaço. Então pode soltar, meu filho. E assim o produto era fabricado para servir a várias funções dentro da cidade de Jerusalém. E aqui nós temos a viga que servia para fazer o peso e a pressão sobre a azeitona. O sistema era simples. Eles colocavam a pedra que já mostramos anteriormente lá, e aqui 3 pedras para servirem de contrapeso. A azeitona então era colocada ali e amassada, esmagada uma primeira vez.
Evidentemente que para isso usavam apenas uma pedra. Este azeite que saía a primeira vez era o azeite mais puro, era o azeite mais especial. Este azeite, também chamado de primícia, era enviado diretamente para o templo. Isto fazia parte de uma crença da religiosidade judaica que tudo o que é primeiro, tudo o que é mais importante, ou seja, tudo o que é primícia, pertence a Deus. Um exemplo, aliás, que deveríamos imitar. Tudo o que é mais importante em nossa vida deveria primeiro ser atribuído a Deus. Num segundo momento, então, colocavam outro contrapeso, outra pedra, e a azeitona era prensada uma segunda vez. Desta vez, o azeite que saía, ainda muito bom, mas de qualidade inferior ao primeiro, era usado para levar ao mercado e vender. Ali as pessoas poderiam comprá-lo para fazer comida. Aqui eu tenho um cântaro típico daquela época, onde as pessoas armazenavam o seu azeite. Era um dos elementos básicos na receita de qualquer comida ou qualquer refeição diária dos judeus. Você se lembra, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o profeta foi enviado até uma viúva em Serepta e ela tinha apenas um pouco de azeite e farinha para fazer pão? Esse aqui é um exemplo. Jesus também muitas vezes comeu comidas à base de azeite. Mas o azeite não servia apenas para a alimentação diária, não. Ele também servia para alimentar as lâmpadas. As pessoas usavam lâmpadas como estas para iluminar as suas casas. O azeite era simples também o procedimento. O azeite era colocado aqui, nesta parte maior, neste buraco maior da lâmpada. Uma vez que ela estava cheia de azeite, um pavio era colocado aqui na outra abertura. Acendia-se a chama e estava tudo pronto. A chama e o pavio eram alimentados pelo azeite. Que interessante. Um elemento que servia para a alimentação, para a nutrição e também para a iluminação dos homens. Não é à toa que o Espírito Santo foi muitas vezes comparado na Bíblia ao azeite, o azeite puro de Deus. A unção era feita com azeite. Isso é muito importante. Mas ainda havia uma terceira fase de prensa da azeitona. E para isso colocavam uma terceira pedra. Evidentemente, a esta altura só havia o bagaço ali, o caroço e não muita coisa mais. Então, este último azeite que saía era de qualidade bastante inferior. Deste modo, este azeite servia para fazer sabão, elementos para espantar moscas, por exemplo. Eles usavam isso aqui com um pouco de perfume para espantar moscas, porque muitas vezes algumas casas ficavam perto do estábulo, perto dos animais. Então, com esse azeite queimado, espantava-se um pouco esses insetos que acabavam contaminando o ambiente. Para isso serviu o azeite. Glória a Deus. Então, que vocês, nada mais didático do que um vídeo, como aquele vídeo que vimos no nosso último encontro de líderes. Aquele é uma ficção, evidentemente, mas aquela entrevista com o diabo, onde fica muito evidenciado. Meu filho, depois você muda o fundo para mim, por favor, se for possível. Então, esse pequeno vídeo, ele precisa sedimentar, e vocês observam ali a parte da lamparina. Então, façam ali um paralelo direto com a parábola das 10 virgens. Então, aquela candeia, aquela lamparina cheia de azeite, um pavio. Então, na pontinha daquela lamparina, então, a iluminação. Mas vamos voltar para o estágio 1 do azeite. Então, a primeira prensa, então vocês vão sempre gravar aquela cena onde aquelas azeitonas eram colocadas aquela espécie de tacho, aqueles tachos sobrepostos, aquilo de pedra. Então se colocava o quê? A primeira pedra. Estavam 3 pedras ali, como ele mesmo falou, evidentemente. Então vocês imaginem somente uma pedra para a extração do primeiro azeite, um azeite puro. As primícias. As primícias. Como este homem é um arqueólogo, então a gente precisa entender que Deus nos requer o quê? O melhor, o primeiro. Por isso que precisamos orar logo cedo. Não devemos priorizar em absolutamente nada. Nada. Precisamos colocar as coisas do Senhor. Por isso que a palavra é clara. Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então esse é um ponto fundamental. Primícias. Então esse óleo, ele era encaminhado para o templo, ele tinha uma responsabilidade, então, de ser utilizado para unção e para adoração. E Davi, ele se submete a esse processo do peso da pedra. A gente precisa compreender que nos tornamos agradáveis a Deus quando nos submetemos a esse processo. Quando vocês observarem o Getsemane, é exatamente essa figura profética do Salmo 52:8, e é aquilo que Deus requer de nós. Deus quer que sejamos adoradores. A unção, ela tem uma conotação que é de marcar, selar, propriedade exclusiva de Deus. Então esse primeiro óleo, ele, em outras palavras, ele está o quê? Refletindo que somos propriedade exclusiva de Deus, patrimônio de Deus, embaixadores de Cristo. E o rei Davi, ele, compreendendo esse processo, ele, como está aqui em Salmos, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. O rei Davi, ele passa por este processo, ele se torna verdadeiramente um adorador da casa de Deus. Precisamos então, nesse primeiro estágio, amados, nos tornarmos adoradores, propriedade exclusiva do Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade, compreendendo que só nos tornamos agradáveis a Deus quando nos tornamos a oliveira verde, que é colocada nesse processo. Esse processo, ele tem uma importância muito grande para o nosso crescimento. Essa segunda pedra, ela é responsável pelo alimento. Então somos o que? O sal da terra. Evidentemente que o azeite, ele aponta para o Espírito Santo, como foi dito, mas eu reafirmo que o azeite, ele tem essa importância, a unção do Espírito Santo, a presença do fogo, da chama do Espírito Santo. Então, a segunda pedra, ela tem então esse viés: alimento, iluminação, sal da terra, luz do mundo. Nós somos o que? O alimento vivo, a luz, representantes do reino de Deus. E como não também trazermos considerações acerca o que? Da parábola das 10 virgens, Mateus 25, a importância de entendermos que, como sal da terra, a luz do mundo, precisamos o que? Cumprir o nosso papel. A iluminação, onde existe treva, existe a luz. Precisamos compreender, e Davi compreendeu esse processo, esse estágio. Esse é um estágio glorioso. O peso da pedra, ele traz uma repercussão. Aqui, no início do culto, a pastora Karina fez o que? Fez alusão ao atraso, ela mencionou o atraso. Então nós tivemos aqui, vizinho à igreja, praticamente, um acidente terrível com um caminhão que invadiu uma igreja, e parece que, segundo informes, houve o que? Havia sido marcado um compromisso com crianças e fora desmarcado. Glória a Jesus. Então em tudo devemos dar graças, tudo tem propósito. Que venha o peso da pedra, quando compreendemos como Davi, que ele almejou se tornar como uma oliveira verde, quando compreendemos esse processo que o próprio Messias se submeteu, então nos tornamos o quê? Agradáveis para Deus. É preciso entendermos
o processo da extração de azeite. Esse pequeno vídeo, ele tem que trazer para as nossas vidas uma compreensão clara daquilo que somos em Deus, independente da condição, no muito, no pouco, se está com saúde, se não está com saúde. Precisamos o quê? Nos aperfeiçoarmos no amor, como sacrifícios vivos, porque quando somos sacrifícios vivos, nos tornamos o quê? Participantes dos sacrifícios do nosso Senhor. Sacrifício vivo, amém? E não, quando Davi ele almeja todo esse processo, ele consegue, no primeiro estágio, se tornar uma propriedade de Deus, um adorador. Compreendam os paralelos. No segundo estágio, de fato, um coração segundo o coração de Deus, uma referência para as nossas vidas. Como é possível revertermos um quadro completamente precário, pessoas que por tão pouco desistem, mas precisamos o quê? Sermos aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo, amém? Agora, é interessante, esse terceiro estágio, como aquele arqueólogo lhe mencionou, ele praticamente é o resíduo, caroço com bagaço, mas serve para fazer repelente. A infestação de insetos, aqueles insetos enviados pelo inferno para nos atormentar. O sabão, que tem como propriedade a limpeza. Então, o óleo de unção, o azeite, todo o processo das nossas vidas, as dores, os sofrimentos, as perdas. Então, essa via crucis, ela é importante, o processo de se depurar, de se refinar. A prensa do azeite, foi essa prensa que o Senhor Jesus se submeteu. E é interessante que tem aqui 3 estágios. 3 estágios. E esses 3 estágios refletem os 3 estágios do Senhor Jesus ali em Mateus 26, 36, que nós vamos ler. E esse processo todo, ele nos traz o quê? Uma palavra que podemos então trabalhar: renúncia, sacrifício, cujo resultado é recompensa. É a nossa recompensa. E qual é a nossa recompensa? É sermos agradáveis a Deus, aprovados por Deus, verdadeiramente, para que os propósitos dele e não os nossos se cumpram. E quando os propósitos dele se cumprem e não os nossos, então nós estamos mais perto, como peregrinos dessa terra, estamos mais perto, muito mais perto de casa, muito mais perto de casa. Então são 3 estágios. O Senhor Jesus, ele passou no Getsemane por 3 estágios. E é preciso que entendamos que na palavra de Deus nada é aleatório, como a própria pastora Karina mencionou. Sejam apercebidos, sejam que abastecidos do azeite do Espírito Santo. Amém? Então, quanto mais pesado, mais esmagado e melhor é o processo. Não podemos fugir do processo. Jesus não fugiu do processo. E esse livro de Salmo 52:8, ele precisa ser uma referência para as nossas vidas. Porque Davi, ele conhecia esse processo. Esses estágios que afligiam. Parem para analisar comigo um pouco. Imagine então aquelas azeitonas sendo
os seres humanos, nós mesmos, sendo esmagados, prensados. E por que eu citei o exemplo da igreja ali? Por quê? Porque é possível que muitas pessoas tenham reclamado do professor de música, parece que iam dar aula de música. As pessoas não conseguem compreender Deus de forma linear. O Senhor Deus, Ele transcende o nosso entendimento. Precisamos o que? Compreender que tudo aquilo que não entendemos, ainda que neste plano, tem um propósito. Amém? No nome de Jesus. E no Getsemane, Mateus 26, 36, diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, o que? Segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. A parábola das 10 virgens. Porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. 3 vezes. Como algumas vezes já trouxe-lhes acerca do padrão do 3. Então, Getsemane é exatamente uma figura profética do livro de Salmos, capítulo 52, versículo 8. A oliveira verde, o processo de extração desse azeite. Jesus, vocês sabem que Getsemane significa o quê? Prensa de azeite. Prensa de azeite. Então o Senhor Jesus, ele foi prensado, tão angustiado ele ficou, quando nós já sabemos que ele começou a verter o que? Sangue. Hematidrose, um processo onde o organismo ele entra em colapso. Ele ficou tão angustiado. Mas se vocês observarem, o Senhor Jesus, eu já mencionei isso várias vezes, mas eu não me canso de repetir. O Senhor Jesus, ele entra no Getsemane numa condição, querendo inclusive, muito embora deixando claro que a vontade de Deus deve prevalecer, mas num nível de aflição tão imenso, que ele apresenta até um processo de declinar daquele sacrifício, porque ele sabia, ele já tinha presciência como Deus, do quanto ele sofreria na cruz, em todo o processo, no decorrer da Via Crucis, na própria crucificação, a morte tenebrosa, asfixia, horas, os açoites, na casa de Caifás, ali perto da Fortaleza Antônia com Pilatos. Então, 3 momentos, 3 estágios de azeite. O primeiro estágio verte aquele azeite de unção, de adoração. O segundo vem o quê? O alimento
e a iluminação, a unção do Espírito Santo. Precisamos e somos o que? Alimentados e iluminados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E depois que o Senhor estava já um bagaço, então ele concorda na obediência absoluta que em todo instante apresentou ao Pai, ensinando-nos inclusive que o nosso melhor, mais vigoroso alimento é fazer a vontade de Deus, amém? Fazer a vontade de Deus. Então, amados, é importante entendermos esse processo. No final eu gostaria, até mesmo porque existem irmãos que nos ouvem, de fazer com que, ainda que ouçam esse vídeo dessa entrevista, né? É uma figura, é uma ficção, onde um homem ele entrevista o diabo, e aquilo ali trouxe uma repercussão muito grande na cabeça de alguns em relação ao pecado. E o diabo ele fala claramente ali, representado por aquele homem, então que basta nos desviarmos um pouco da verdade, para que ele então assuma o controle. Por isso que o livro de 2 João, capítulo 1, versículo 11, ele é tão claro nesse sentido. Desviou da verdade, não podemos sequer saudar. Se porventura saudarmos, então teremos o quê? Parte com o erro. Isso é perfeitamente enquadrado na Igreja da Prosperidade. Eles não se desviaram um pouco da verdade, mas pessoas, irmãos, pessoas que caminhavam até nesse ministério se desviaram um pouco da verdade. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Então entra o que? Os poderes do inferno, porque já compreendemos que participamos e integramos o exército visível de Deus. Amém? Então, quando nos desviamos um pouco da verdade, assumimos a condição de exército visível do diabo. Por isso que é preciso que entendamos o processo, todo o processo. Quando as pessoas elas observam alguém com uma dificuldade financeira, um problema de saúde, independente de uma questão de uma imprudência no tocante à parte financeira, até mesmo uma imprudência no tocante à questão relativa à saúde, mas as pessoas elas não compreendem que esse processo é o processo da prensa. Se somos aprovados na prova, então recebemos a recompensa eterna. É na prova, é na prensa. E quando incomodamos o inferno, então o processo ele se torna ainda mais intenso, mais contundente. Amém? Eu queria que vocês abrissem no livro de Tiago, capítulo 4. Se vocês não se tornarem oliveiras verdes, se vocês não pedirem ao Senhor, como fez Davi, para trazer à existência essa referência, Salmos 52:8, Deus me faça uma oliveira verde na tua casa, Pai. Se vocês não compreenderem esse processo de adoração, de consagração, de separação, de humilhação, de arrependimento. Davi errou terrivelmente, nós sabemos disso. Mas em momento algum, o orgulho, em sendo Davi o que era, o que representava, então ele conseguiu representar a raça humana no sentido da queda. Todavia, ele também representa de forma emblemática o arrependimento. É importante entendermos, sem arrependimento não existe redenção. É necessário que nos arrependamos.
porque então se estabeleça o que é a justiça. E aqui, eu queria que vocês caminhassem um pouco comigo, porque o Senhor hoje, Ele me trouxe algumas considerações, e eu quero aproveitar até a oportunidade, antes que eu me esqueça, de dizer-lhes que, vocês que me assistem, caminhem conosco amanhã. Amanhã eu também serei abençoado e subir ao altar do Senhor para trazer aquilo que o Senhor tem me abençoado da palavra, amém? Então está escrito na palavra: vocês cobiçam coisas. Então, reitero, os servos e servas, eles precisam passar pelo processo da oliveira verde. Eles não querem passar pelo processo da oliveira verde, eles querem milagrosamente se tornar um azeite puro, frustrar esse processo. Então eles não se tornam agradáveis a Deus, eles querem burlar, eles querem se tornar, não sei como, um óleo puro, um óleo de unção, um óleo de adoração, um óleo para alimento, um óleo para iluminação, um óleo para limpeza, para purificação, sem se submeter ao processo. E aí vem a palavra Tiago 4:2, que diz: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Observa, vivem a lutar e fazer guerras. Priorizam uma vida totalmente diferente daquilo que o Senhor tem nos apresentado. E continuando diz: não tem o quê? Porque não pedem. Não tem as coisas que desejam, porque não pedem, degladiando, tentando fazer as coisas com a força do braço, sem priorizar o reino de Deus e a sua justiça, sem apresentar as primícias a Deus, levantando-se de forma ingrata, sem dobrar o joelho, sem agradecer a Deus pelo fôlego de vida, e não pede, arrastam bolas de ferro espirituais, porque não pede, não tem aquilo que deseja, porque não pede, e quando pede não recebe, porque pedem pela motivação errada, para gastar em seus prazeres, para gastar em prazeres. Não se pode casar para se obter santidade, é o processo, Deus ele não vai conceder, porque a motivação ela é totalmente equivocada, e o objetivo hoje é trazer o alinhamento para a igreja, para que ela possa observar e se aperceber, e se encher da presença de Deus, para que a igreja como um todo, ela possa então parar de degladiar, parar de fazer com a força do braço, com os achismos, com a alma, porque aqueles que estão em espírito em verdade, ainda que pequeninos como eu, como nós, como a maioria aqui presente, a quem Deus tem se revelado, porque Ele se revela a nós pequeninos, para que então possamos compreender e buscarmos a face de Deus, com motivações corretas, coerentes, apercebidas da verdade, porque a verdade é a luz do mundo, a verdade é o verbo que se fez carne, a palavra viva do Altíssimo, para não gastar em seus prazeres, amém? Agora, se vocês abrirem no livro de Mateus capítulo 3, é preciso que é preciso darmos frutos,
frutos de arrependimento, frutos de amor, frutos de justiça. Mateus 3:3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. É preciso, igreja, compreendermos todo o processo qual o Senhor tem nos apresentado. Não importa o nome do seu problema, o nome da sua enfermidade, o nome do seu pecado, Deus está dizendo que é necessário buscar o melhor azeite nessa hora. Porque na parábola das 10 virgens, Mateus 25, é muito claro. 2 grupos de pessoas. Então nós estamos diante de 2 grupos de pessoas. Então tardou o noivo. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Para muitos, Jesus, ele viria em 1800 e no ano 8º e em 2015 nas tétrades lunares, e tardou. Então veio o que? O sono. Veio o sono. O sono, ele embaraça, ele confunde. O sono, ele embaraça, ele confunde. Ele deixa a pessoa embriagada. Ele deixa a pessoa com a guarda baixa. Depois vem o que? O adormecimento. Ainda que a Bíblia, a gente precisa sempre trazer o que? A literalidade primeiro. Então vamos trazer o sono na literalidade. Então eu, você, nós, igreja, como essa parábola poderosa. Então a pergunta é: se ao dormirmos hoje, será que, se por alguma razão Deus, ele estabelecer o nosso ingresso no Sheol, no mundo dos mortos, a pergunta é: será que você, quando adormeceu, mais do que orar de noite, mais do que jejuar, mais do que ler a palavra antes de dormir, a virgem sábia, ela é sábia porque ela está permanentemente na presença de Deus, portanto agradável a Deus permanentemente. Ela não está virgem sábia na frente do arcebispo, na igreja, na frente dos irmãos. Ela está permanentemente sábia, 24 horas sábia, íntegra. E ainda que por alguma razão ela caia, ela se suja, as vestes da noiva, elas sejam maculadas, mas ela precisa então reagir e buscar essa limpeza, porque enquanto a vida é a esperança, amém? No nome de Jesus. Frutos, porque nessa parábola, os frutos é de fato quando buscamos a presença do Senhor, o que a igreja lá fora não tem feito. É quando aborrecemos o pecado. É quando, ainda como Davi, cai e não se conforma. E pede a Deus um coração novo, um espírito inabalável. É preciso que entendamos isso, para mudarmos a nossa caminhada diante do trono de Deus. E aí, então, lá vem o grito. Lá vem um grande sinal que desperta os 2 grupos. Um grande sinal, onde um grupo vai tentar buscar algo que não fez, passou toda uma vida negligenciando, pisando no Espírito da graça. E aí então vem um grande sinal, um grito, um grande sinal. Só que a virgem sábia, ela vive permanentemente, ainda que tropeçando e caindo no pecado, ela levanta e olha para a cruz.
É como o apóstolo Pedro: ainda que venha tormenta, ainda que o mar esteja arredio, o vento forte, foco na cruz, porque se não focarmos na cruz, então vamos o que? Naufragar, vamos afundar, vamos para o Sheol, vamos para o Hades, para o inferno. Foco, não importa o tamanho, o nome do problema, do pecado, da doença. Cruz! Olhos fitos na cruz. O que o diabo vai querer, como as moscas, e precisamos ter um bom repelente, é fazer com que desistamos. Davi não desistiu, Jesus não desistiu, porque optaram em obedecer, porque estavam então buscando o melhor azeite, a presença do Eterno. É fundamental entendermos, esses são os frutos. Então vem o sinal, vem um grito, vem um barulho. Aquelas que já estavam preparadas, porque elas vivem para Deus, elas estão em Deus, elas são de Deus, elas foram o quê? Consagradas com o óleo de unção do Espírito Santo. Elas foram levadas para Cristo através das mãos do Pai. Então elas estão preparadas. Só que não adianta buscar no momento em que não tem mais tempo para buscar. A porta vai se fechar. E voltando na pergunta, esse adormecimento, trazendo para um adormecimento realmente da morte física, porque se fala em arrebatamento, mas se o Senhor ele retirar de nós o fôlego de vida, a pergunta é: será que estamos devidamente apercebidos, abastecidos desse azeite que ele alimenta o pavio da chama do Espírito Santo para permanecer vivo, aceso o tempo todo? E quando numa eventualidade, numa luta, numa adversidade, então faltar ali na lamparina, ter uma reserva, uma vasilha extra. Esse é o ponto fundamental. Agora, se não tem fruto, o machado ele já está colocado na raiz. Essa árvore vai ser lançada no fogo do inferno. E se vocês observarem o livro de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, que diz, 1 Coríntios 16, 13, e diz a palavra do Senhor: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Estejam alertas, estejam alertas. No domingo aqui, nós trabalhamos o que? A condição de todos os líderes estarem aqui alertas para os mínimos sinais. Precisamos o que? Estarmos permanentemente alertas. Como diz o apóstolo Paulo com relação ao arrebatamento, ele diz: o tempo do arrebatamento não precisa falar. Não precisa falar. Todo mundo sabe que é a festa das trombetas. Mas qual delas? Estejam alertas, fiquem firmes na fé. Firmes na fé. Deus está nos requerendo uma firmeza imutável. Aqueles que estão sobre a rocha são aqueles que têm o que? Azeite, reserva de azeite. Pode vir a tempestade que vai ficar inabalável, firmes na fé, guardando a fé, combatendo o bom combate. Ser corajoso é uma característica daqueles que combatem um bom combate. Os cristãos, eles eram
tochas humanas, eles iluminavam as ruas. E jamais negaram o Messias. Mas a pergunta para essa geração que tem um teto, que tem um prato, uma comida, uma condição muito melhor, podemos aqui estar cultuando a Deus, transmitindo isso pela internet para irmãos do Acre, como a irmã Maria, como irmãos do Amazonas, do Rio. Só que no tempo da igreja primitiva, isso era um problema sério. E aqueles que não entrarem, também serão os rebeldes e serão perseguidos. É preciso então nos convertermos e aceitarmos a graça, e nos rendermos ao Espírito Santo, porque essa era ela está no fim. Sejam fortes, que tudo, a palavra não diz quase tudo, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. A pergunta é: no seu relacionamento conjugal, com seu irmão, com seu esposo, com a sua esposa, com o teu filho, no trabalho, com o empregado, não importa, no trânsito, vocês estão fazendo tudo com amor? Absolutamente tudo com amor? Instrumentos vivos da justiça? Ou vocês são crentes que se travestem de crentes quando chegam na igreja e quando passam pela porta da igreja se tornam bárbaros, falam como ímpios, bárbaros, se vestem como ímpios, se comportam como ímpios? Porque o Senhor está falando, Deus está falando, Deus está falando, igreja. Vamos ver Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, não somos mais como crianças, inconstantes, ora está na igreja, ora fora da igreja, ora em santidade, ora a carne dominando. Precisamos que nos estabelecermos sobre a rocha. Esses que assim o fazem são aqueles que estão na areia, inconstantes e tão bem desviados da verdade, portanto já não servem para a luz, estão em trevas. E o Senhor está dizendo: seja constante na minha presença. Compreenda o processo, compreenda o processo. Está doente? Glória a Deus. Pecou? Então levanta, levanta, porque Deus, Ele traz o escape. Deus traz o escape, e Deus tem trazido o escape. Agora é a forma como o que? Invocamos o mal, porque o pecado, ele começa aqui. A cobiça começa aqui, com os olhos. Seja a cobiça sexual, seja a cobiça da inveja, a cobiça material. As práticas criminosas, elas começam aqui, depois elas entram aqui e elas fermentam. Elas fermentam. É preciso que entendamos isso. É preciso entendermos isso. É preciso aborrecermos o pecado. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então, se o Senhor Jesus é o cabeça, como membros do Senhor Jesus, precisamos o quê? Sermos membros honrosos, não para desonra. Membros honrosos. Precisamos fazer tudo para honra e glória do Senhor.
fazermos o quê? Todas as nossas ações pautadas na verdade, na justiça, com base na palavra de Deus, amém? Amém? No nome de Jesus? Agora, Judas capítulo 1, versículo 16. Judas capítulo 1, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Pessoas que murmuram, se queixam de tudo, descontente com tudo, são abomináveis aos olhos de Deus. Que pessoas assim, que são murmuradoras, elas seguem os seus próprios instintos, seus próprios desejos, elas fazem aquilo que elas querem fazer, elas não se submetem, vivem se queixando, o descontentamento, reclamando da sua sorte, reclamam, se tem, queria diferente, e assim a sociedade, casou, mas podia ser melhor, o carro podia ser outro, a igreja podia ser assim, o pastor podia falar daquela forma, não gostei da forma daquele pastor falou, descontentes, estão desviados da verdade, da justiça, amém? No nome de Jesus, vocês estão entendendo? Judas 1,5 agora, embora vocês já tenham conhecimento de tudo, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Deus, Ele está com as suas mãos estendidas, trazendo o livramento, trazendo o conforto, trazendo o sustento, mas incredulidade, ela é abominável aos olhos do Senhor, mas posteriormente destruiu os que não creram. Incredulidade, por isso que é tão claro, sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade, Deus vomita. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los que o Senhor libertou um povo do Egito. Deus libertou um povo do Egito com sinais, prodígios e maravilhas, e não foi suficiente. Basta compreendermos este ministério do Senhor Jesus, que Ele traz laços espirituais, âncoras espirituais, que conseguem alcançar até mesmo um continente. Mas as pessoas, elas ainda recebendo o maná, o pão vivo, a mensagem genuína do Senhor Jesus, elas não creem nesse evangelho da cruz e do sangue, e optam pelos mitos e fábulas inventadas, o que é uma tragédia. Lembrem-se, Deus, Ele está dizendo, com a minha destra, com a minha mão forte, eu livro o meu povo, eu protejo, abençoo o meu povo, mas aqueles que não creram, ficaram pelo caminho. É preciso que busquemos o que? O temor do Senhor. Não podemos trivializar e banalizar a santa presença de Adonai. As pessoas acham que Deus é um ser refém dos seus prazeres, das suas pedilâncias. Não brinquem mais com a sorte de vocês. Deus tem feito muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. Ele já fez com que o processo ali de João
enviando o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Pregando no madeiro todo o título. Precisamos fazer o que nos compete. Precisamos apresentar os frutos, os peixes, os 5 pães e os 2 peixinhos. Precisamos apresentar os frutos, para que não sejamos o que? Riscados. Aqueles que estão caminhando, e aqueles que são joio, lançado no fogo, enquanto a vida há esperança. Porque posteriormente destruiu os que não creram. Os que creram entraram em Canaã, entraram no arrebatamento. Que não creram, eles avistaram. E as pessoas incrédulas, as pessoas desobedientes, elas dão voltas. O preço da desobediência é lago de fogo. É terrível, igreja. Amém? Quem está entendendo diz amém. 1 João 3:14. Quem não ama, então é o termômetro. Aqueles que têm dúvida do poder de sermos aperfeiçoados no amor do Senhor Jesus, em Deus, no amor de Deus, diz a palavra: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. E a pergunta para você é: você tem amado? Você tem o respeito, a educação? São processos oriundos do amor. Você tem amado, você tem cuidado, você tem se preocupado com o seu irmão? Você tem amado? Quem não ama permanece na morte. Então não conseguimos gozar daqueles que passaram da morte para a vida, o quê? Dos que ressuscitaram com Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a pergunta é: você tem amado? Você tem amado? Eu tenho pedido a Deus misericórdia. Tenho pedido a Deus todos os dias para que Ele me ensine a amar. Tenho pedido a Deus todos os dias que Ele me ensine a orar. Tenho pedido a Deus todos os dias que Ele me ensine na palavra, mais do que na palavra, nas entrelinhas. Eu tenho pedido todos os dias a Deus o dom da santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O dom da santidade. Eu não quero absolutamente nada. Eu quero o manto da santidade. Eu quero ver Deus. Eu quero ter Deus como Pai, como luz. Eu não preciso de sol. Basta a graça do Pai. Basta a presença do Rei dos Reis. Eu não preciso dos luminares. Eu preciso o quê? Deus. E quem não ama permanece na morte. Será que você tem amado o necessitado? Será? Porque ainda 1 João 2:4 traz a importância de sermos o quê? Imitadores do Mestre, imitadores de Cristo. A nossa fé, ela não pode ser uma fé tão somente professada, ela tem que ser vivida, porque a fé sem obras, ela é absolutamente inócua, morta, sem frutos. E quando não tem frutos, somos arrancados, somos lançados na fornalha. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se dissermos
Eu conheço. Mas os seus mandamentos são procrastinados, são pisados, são colocados de lado. Aquele que diz eu conheço, estufando o peito, é um baita de um mentiroso. Porque o Espírito de Deus não está nele. Porque é importante entendermos a necessidade de vivermos na palavra. Por isso a importância de compreendermos no livro de Hebreus, quando diz a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, cortante, afiada, capaz de separar juntas da medula, a alma do espírito. É preciso entendermos isso, andarmos como o Senhor Jesus andou, na palavra, para não sermos o que? Então taxados como mentirosos, hipócritas, conhecem a palavra, mas vivem distantes de uma realidade prática. Até conhecem a palavra, mas como fariseus hipócritas, vivem distante da verdade, da justiça. É preciso entendermos, sermos imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Aleluia. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha a prensa do azeite. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que tipo de igreja você é? Que tipo de servo você é? Qual das igrejas você representa, que você quer ser? Entendam. É exatamente a convergência de tudo aquilo que nós temos falado aqui. Ainda que por pouco de tempo vocês estão sendo entristecidos, provados. Essa provação acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, que a fé que nós temos, ela é muito mais valiosa que ouro puro de Ofir. É isso que precisamos entender. Por isso que vem as provações, por isso que vem as dificuldades. Precisamos olhar para a cruz. É um processo, é natural. O Senhor vai trazer o escape. Cai, levanta, cai, levanta. Quantas vezes eu já não pronunciei isso aqui desse altar? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Aqueles que caem e não levantam, não são dignos de herdar o reino dos céus. Aqueles que caem e sucumbem às circunstâncias, que não são provados na prova, não são refinados como ouro. A nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro. Por isso que precisamos, o quê? Passarmos aprovados na prova. É necessário. Os flagelos, as dores, a prensa, faz com que então, ainda que no bagaço, mas é necessário. Amém? Ainda 1 Pedro, 1:2. E diz o Senhor: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. A presciência, o conhecimento de Deus o Pai, pela obra santificadora, que tão somente o Espírito,
tão somente o azeite. Essa obra santificadora faz com que sejamos como o óleo de unção. No primeiro estágio, quando o Espírito sela e diz: esse é meu. Quantas vezes já ungimos, tantos como no templo era ungido, então objetos, como já ungimos pessoas. Então o óleo, o Espírito Santo, ele sela aqueles que são seus, aqueles que são seus adoradores. Davi, um exemplo clássico de um grande adorador. Precisamos o que? Adorarmos a Deus 24 horas, ainda que não saibamos tocar a harpa, mas em espírito e em verdade, permanecermos na verdade, porque a obra santificadora, ela vem através das mãos capazes do Espírito Santo. O Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O sangue de Jesus, aspersão do sangue no propiciatório, apagando a iniquidade, apagando o pecado. O sangue de Jesus. Aqueles que desistem, eles estão, em outras palavras, ainda que não dizem, estão dizendo: o sangue de Jesus, ele não tem capacidade para o quê? Aniquilar o poder do pecado. Por isso, como nós sabemos que o sangue de Jesus tem total capacidade, todo o poder para apagar todo o pecado, para lavar toda a imundície, para curar, para levantar os mortos, para curar os paralíticos. Então é preciso entendermos o poder do sangue de Jesus e o Espírito Santo trazendo a santificação. Amém? João 8. Quem está com sono, quem está com pressa? Amém, glória a Deus. Me suportem mais um pouco. João 8:31. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Se permanecermos nos caminhos do Senhor, sobre a palavra de Deus, verdadeiramente somos então reconhecidos no reino espiritual como os discípulos de Cristo. Na palavra, a palavra, a espada, a autoridade que a palavra nos compete, ela nos proporciona exatamente. E conhecerão a verdade o libertará. A verdade liberta. Por isso que ela separa a alma do espírito. Aqueles que estão na verdade, que buscam as primícias, quem se apresenta nas primícias diante do Senhor, recebe o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a chama, o fogo do Espírito Santo, a vida em Deus. Amém? E ainda em João 7, agora 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Crendo no Senhor Jesus, professando o Senhor Jesus, crendo que Deus o Pai o ressuscitou, recebemos então a promessa, o anel de noivado, o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus: eu vou para a casa do meu Pai preparar uma morada. Então a marca dessa promessa de casamento, desse compromisso, esse noivado, o Espírito Santo, para aqueles que crerem, tão somente para aqueles que crerem. Então o Espírito Santo, ele é derramado
para os que crerem. Uma promessa que foi um marco, divisor de águas da era da igreja, amém? E uma era que está nos momentos finais. Nos momentos finais. 2 Tessalonicenses 3,14. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Ou seja, o Senhor está trazendo para que não venhamos a ter inimizade. Se somos aperfeiçoados no amor, quando compreendemos não compactuar com aqueles que desviaram da verdade, mas precisamos o quê? Trabalhar. Porque o objetivo primordial não são as 99 justas, mas aquela que se perdeu. Este é o grande milagre. Então, ainda que com cautela o Senhor nos traz, mas sem nenhum tipo de ruptura, caminhando para que a gente possa então o quê? Buscar. Porque de fato, a ovelha perdida é aquela que traz o que? O gozo, o júbilo. Quando você observa aquela ovelhinha que se desgarra e você então, apercebido, cheio de amor, você busca então resgatá-la. Amém? É fundamental. Por isso que existem 3 coisas aqui no livro de 1 Coríntios 13:13. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior delas. Fé, esperança e amor. Fé. Nós temos fé em Cristo Jesus, aperfeiçoados no amor, e uma esperança, uma grandiosa esperança, como peregrinos, de muito em breve voltarmos para casa, amém? Tiago 1:2. Perseverança. Perseverança é primordial. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. De novo aqui, prova. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. A prova na sua fé possui perseverança. Não é desistência, perseverança. Caiu, fé em Jesus, perseverança, levanta, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, lhe será concedida. Então, precisamos pedir o quê? Sabedoria para perseverar. É necessário termos essa sabedoria para perseverar. E Deus está dizendo, peça, peça que eu te darei, peça. Então, perseverança. Vem um problema, estamos na rocha, vem o vento, não importa, persistência, perseverança, olhar para a cruz, não desistir, não perder o foco. Porque se olharmos aqui no entorno do problema, no entorno da doença, no entorno do pecado, certamente iremos o quê? Submergir. Como Pedro, começaremos o que? Afundar. Precisamos o que? Olhar firmes na cruz, firmes em Jesus. Amém? No nome de Jesus. Hebreus 13. O aperfeiçoado amor
a hospitalidade, e diz aqui: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Não precisa nem dizer quem foi, mas é preciso que entendamos que a palavra de Deus, ela é viva. Não importa se foi bem no início, não importa se foi ali próximo ao nosso patriarca Abraão, mas entendermos que o Senhor tem enviado anjos para que essa fé seja provada nessa perseverança. Anjos que batem na sua porta pedindo comida, na janela do seu carro, anjos que passam pela rua quando vocês viram, desdenham. Então é importante entendermos de não nos esquecermos da hospitalidade. Amém? Hebreus 12:1 é exatamente o que eu acabei de falar: olhar para a cruz no meio do olho do furacão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, ainda que venha uma peleja terrível, aqui está dizendo, você ainda não suportou até que sua última gota de sangue verta. Então resista a aparência do mal, resista. Amém? No nome de Jesus. Agora, um ponto fundamental no livro de Hebreus, capítulo 12, 15, que menciona aqui sobre, algumas versões, raiz venenosa. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz, e diz: amar a Deus em primeiro lugar de todo o nosso coração, de todo o conhecimento, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso vigor, e o próximo como a si mesmo. Mas perdoar para ser perdoado. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos. Observe que, como eu disse, tem versões que diz raiz venenosa. Então a raiz de amargura, a falta de perdão, ela não só traz a perda da graça, mas ela traz uma contaminação terrível na família, no trabalho, pessoas amarguradas. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Está acabando. 2 Timóteo 3,12. Está acabando. Está acabando essa era. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo 3,12. Aleluia. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Vocês sabem. Sejam, porém, então, colunas do reino. Vocês sabem de quem vocês aprenderam. Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição é uma marca, a dor é uma marca. Então é preciso entendermos isso. Quanto a nós,
Quanto a vocês, permaneçam, meus filhos e filhas, nas coisas que vocês aprenderam, das quais vocês têm convicção, porque desse altar não sai nada além da palavra. Desse altar não sai fábula, nem mito, nenhuma história inventada, a não ser a palavra de Deus, que passeia no tempo. Porque vocês sabem muito bem de quem vocês aprenderam, amém? 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 3, 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Aqueles que se apresentam como anjo de luz, tem cara de piedade, tem cara de trigo, mas não passa de joio. Amém? Cuidado. Tempos terríveis, nós já vivemos um prenúncio desses tempos terríveis. Amém? Quem crê diz amém. Está acabando. Amém? Está acabando. Essa era está acabando. Aleluia. 2 Timóteo 2:11. Aleluia, estava com saudade. Esta palavra é digna, 2 Timóteo 2:11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Queridos, eu convido a igreja para ficar de pé. No nome de Jesus. Queria que vocês guardassem. Pedir perdão à minha filha, a presbítera Tassiana, que estava com a palavra hoje. No nome de Jesus. Mas como é bom, como carteiro de Deus, cumprir um Sedex 10 desse. No nome de Jesus, louvado seja Deus. Muita saudade de vocês, de estar no altar santo do Senhor. No nome de Jesus, que vocês guardem. O Senhor hoje aqui, Ele trouxe de forma escalonada. Por isso que eu convidei a todos, e sobretudo, meu filho Cleison, no nome de Jesus, a quem tenho muito amor, mas é preciso perseverar. Amém? No nome de Jesus. Eu queria chamar o pastor Milton. Vamos, neste momento, vem cá, meu filho, vem cá, pode. Isso, vem cá, meu filho. Nós vamos realizar um ato solene ali. Glória a Deus. Amém. Amém. Eles estão ouvindo? Estão acompanhando? Amém. Glória a Deus. Estamos conectados com nossos irmãos de Carauari, interior do estado do Amazonas, como a pastora Eliceia e o pastor Laurindo, eles
estão vindo definitivamente, chegam dia 15, graças a Deus. Então, o nosso querido irmão Edinaldo, ele vai ser separado, ungido, diácono. O irmão Carlos será separado. Amém. Estão ouvindo? Amém. Pastor Elisséia, minha filha, graça e paz. Pastor Laurindo, que o irmão Carlos possa, no nome de Jesus, se ajoelhar diante do casal de pastores, no nome de Jesus. Os dois podem segurar ali a botija de azeite, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Peço um pouquinho de paciência a todos que estão presentes e também os irmãos em casa, porque lá no Amazonas não tem internet. Então o pastor Milton está aqui através do celular complementando esse processo. Está de joelho? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Quando eu fizer assim para derramar óleo, tá? Pede para que o casal de pastores, eles fiquem os dois com a botija segurando. E quando você der o sinal, eles começam a derramar o óleo. Primeiro é o irmão Carlos, é a separação. Verdade. Obrigado, filho. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Oh Deus. Amém. Glória a Deus. Está de joelho? Amém. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Tu és o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tu és o Deus de perto, Deus de longe. Tu és o Deus que está aqui, mas está lá também em Carauari, no interior do estado do Amazonas, no Acre, em todos os cantos do universo. Pai, nesta hora, ó Pai querido, através, ó Pai querido, da autoridade que está sobre a minha vida, ó Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai amado, eu separo este servo Carlos, ó Pai querido, como diácono da sua casa, ó, e que o mundo espiritual possa reconhecê-lo como diácono, assim como a igreja está, ó Pai querido, apercebida. Ó Pai amado, eu te peço, ó, que esta autoridade e que a unção do Espírito Santo, esta patente, ó, sendo estabelecida sobre ele, ó Pai amado, ó Pai querido, esteja, Senhor, ó, todo tempo com ele, desde que ele esteja, ó, em perfeito cumprimento da Tua Palavra, em pleno cumprimento da Tua Palavra. Ó Pai amado, que haja da parte, ó Pai querido, do diácono Carlos, ó, a obediência da Tua Palavra. Assim seja feita, Senhor, ó, através da minha língua profética, para que o mundo espiritual, assim, Senhor, ó Pai amado, ó, o reconheça como diácono. Ó Deus, registra neste momento, ó Pai querido, esta celebração, ó, este momento solene, onde este servo, ó, irmão Carlos, ele se torna agora diácono da tua casa, para servir ao ministério apostólico e profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja feita, ó Pai querido, conforme, Pai querido, a direção, ó Pai querido, do teu Espírito, ó, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O irmão Carlos pode se levantar. Amém, amém. Em nome de Jesus.
Pede para eles se posicionarem na frente do irmão Edinaldo, filho. Diga quando você der o sinal para derramar o azeite. Eu vou te dar um toque, tá, meu filho? Em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, eterno Pai Celestial, ó Pai Santo Poderoso, ó nesta hora, ó Pai amado, consagro, ó irmão Edinaldo, como diácono da tua casa, ó, para servir, Senhor, ó, o teu ministério, como teu embaixador, Senhor. Por isso, Senhor, estabeleça, Senhor, sobre ele autoridade, ó, que ele ande, Senhor, na humildade, na obediência, manso, ó, com amor, ó, cuidando, ó, do teu povo, do teu rebanho, ó, Pai, estabeleça sobre ele, ó, Pai querido, o manto profético, ó, Deus Santo, ó, que ele possa ser aperfeiçoado no teu amor, ó, como instrumento vivo da tua justiça. Deus Santo Poderoso, eu te peço no nome de Jesus, ó Pai amado, que tu possas registrar, Senhor, neste momento, ó, nos livros celestiais, ó Pai querido, o teu diácono sendo consagrado, sendo ungido, sendo aprovado na obediência, na dedicação. Ó Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, ó Pai amado, abra as comportas dos céus, ó, que ele seja ricamente abençoado, ó Deus Santo, que de sua boca saia, ó Pai querido, labaredas de fogo, ó espada, autoridade, ó Pai amado, ó para a louvor e glória do teu nome, ó para curar enfermos, ó para ressuscitar mortos, ó Deus Santo, unja, Senhor, os lábios do teu servo, ó que ele ande em arrependimento, ó em justiça e santidade, ó que ele não venha, ó Deus Santo e Poderoso, a se andar com o pecado, que ele não venha, Senhor, a se andar com a injustiça. Ó Deus Santo, abra os olhos, Senhor, espirituais do teu servo, para que ele possa ver o reino espiritual, que ele seja aperfeiçoado pelo teu poderoso Espírito, através do fogo. Derrama fogo dos céus sobre ele, Senhor. Ó Pai querido, um azeite puro, vertido do trono da graça e da salvação, ó, sobre o diácono Edinaldo, para a louvor e glória do teu nome. Ó Senhor, que ele esteja em espírito e em verdade, temendo e tremendo o teu santo nome, a tua santa presença. Ó Pai amado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, ó, abraçado na verdade absoluta. Ó Deus querido e santo, ó Pai amado, que tu possas estabelecê-lo para a louvor e glória do teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Peço para ele permanecer ajoelhado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, os teus servos, pastores, eles muito em breve encerram este tempo ali no Amazonas e entregam essa espada, este governo nas mãos do diácono ungido Edinaldo. Que neste ato eu separo o presbítero da sua casa, que ele possa, Senhor, ungir os enfermos, cuidar das viúvas, dos pobres, que ele possa manifestar os teus sinais, que ele possa batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus para perdão de pecados. Que ele possa, Senhor, celebrar casamentos, regularizar vidas de pessoas que vivem em desacordo no pecado. Ó Deus querido, mas que esta unção, ela seja, Senhor, conduzida, ó, por este servo presbítero Edinaldo, com todo temor e tremor,
com toda reverência, porque aqueles que se aproximam da nuvem da tua glória de forma desqualificada, de forma irreverente e desrespeitosa, seria melhor não ter conhecido desta unção. Que ele seja temente, obediente, servo, humilde, manso, e que ele possa, Senhor, ter olhos de águia, que ele possa, Senhor, receber os dons do teu Espírito, que ele possa, Senhor, discernir aquilo que é daquilo que não é, que ele possa, Senhor, receber sabedoria, que ele possa meditar na sua palavra, e assim como Davi, entender o processo e receber este azeite, esta autoridade. Por isso, nesta hora, Deus querido, Pai Santo, Poderoso, registra nos céus, nos teus livros, Senhor, este ato, Pai querido, onde eu, pela direção das tuas mãos, Pai querido, separo, o diácono Edinaldo, agora presbítero Edinaldo, para louvor e glória do teu santo nome, Pai querido, para que a igreja cresça e para que ele diminua, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, um dia de festa, um dia de alegria aqui na casa do Senhor. Nós fugimos totalmente do culto tradicional, porque é assim a obra do Espírito Santo. Nós não estamos engessados, mas o Senhor, meus amados, é o que vai à frente, Ele que direciona, Ele que dirige. Por isso, meus amados, é um momento de muita alegria, tanto para nós aqui na sede do ministério, mas também para os nossos queridos irmãos lá em Carauari. Uma grande bênção do Senhor, um diácono separado, um diácono ungido e também separado já a presbítero. Que o Senhor seja glorificado, louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus amados, glorificar o Senhor, porque só Ele é digno de louvor, honra e toda adoração. Louvado seja o Senhor. A Ti nós clamamos, ó Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso coração se alegra, Senhor, ó Deus, pelo grande momento de alegria, Senhor Deus, aqui na Tua casa. Senhor Deus, nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem ido à frente, o Senhor tem mostrado, tem revelado, tem descortinado tantas coisas, tem nos revelado tanto da Tua preciosa palavra, Senhor. Ó Senhor, aos nossos olhos, pela nossa capacidade, ó Pai, é impossível, Senhor, nós alcançarmos o que nós estamos alcançando nesse momento, mas o Senhor tem ido à frente, Pai. Por isso nós Te exaltamos e nós rendemos louvores a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento de alegria na Tua presença, Senhor. E nesse momento nós clamamos, Senhor, para que o Teu povo seja conduzido em segurança, Senhor. Ó Deus, também os nossos queridos e amados irmãos que estão assistindo essa transmissão, guarda cada um, Senhor. Guarda também os irmãos de Carauari, cada um seja guardado, ó Pai, na Tua presença. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, ó Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a amada igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Glória a Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus.